Vamos nessa. Vamos falar sobre a tutela de urgência nas ações tributárias. Claro que vai acontecer um maior aprofundamento quando trabalharmos com o processo judicial tributário no módulo adequado, na unidade de ensino adequado. Aqui vamos falar que essas tutelas de urgência, quais sejam medida liminar em mandado de segurança, ou tutela antecipada ou medida liminar em outras espécies de ação judicial, são consideradas como hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Veja que, antes da Lei Complementar de número 104 de 2001, o Código Tributário Nacional só tinha previsão da medida liminar em mandado de segurança. Então, existia uma discussão se tutela antecipada ou medida liminar em uma ação anulatória fiscal ou em uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ou numa consignação em pagamento, se esses tipos de tutelas de urgência nessas ações, elas também suspendiam a exigibilidade do crédito tributário. Hoje não há mais essa discussão, temos dispositivo literal do CTN. Antes havia essa discussão, mas também a jurisprudência já se consolidava no sentido que era possível, porque era inviável apenas se aceitar o mandado de segurança. Não tinha nenhuma base lógica nisso, né? Pode ser um mandado de segurança e também pode ser qualquer tipo de outra ação judicial tributária, tranquilamente. Se consegue uma medida liminar, se consegue uma tutela antecipada, nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil, é possível, sim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, vamos lá. Veja que o mandado de segurança é uma ação constitucional, com previsão expressa na nossa Constituição da República de 88, né? Que coloca que o mandado de segurança é uma ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Aqui é bom, né, falar alguns pontos. Direito líquido e certo aí quer dizer comprovado, né, de plano. Né? O contribuinte tem que comprovar documentalmente, né, se for o caso, né, tem que trazer os documentos para que o magistrado aprecie, a chamada prova pré-constituída. Veja que não pode ser amparado por habeas corpus. Por quê? Porque habeas corpus é direito de locomoção, direito de ir e vir. Se for direito de ir e vir, de locomoção, a pessoa está presa, né? A pessoa está sendo privada da sua liberdade, o caso é de habeas corpus. E também não pode ser amparado por habeas data. Habeas data é uma ação constitucional também específica que diz respeito ao direito à informação. Né? Então, aqui, no mandado de segurança, não pode ser amparado. Não estamos discutindo o direito à informação do cidadão. Estamos discutindo, sim, um direito líquido e certo contra um ato ilegal da autoridade administrativa que não diga respeito a direito de locomoção, né, que é o habeas corpus, ou direito de informação. Então, veja, protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra atos ilegais, né, o ato tem que ser legal, ou abuso de poder cometido por autoridades administrativas, ou seja, o abuso de poder aí no sentido de excesso administrativo. Vou dar um exemplo muito comum, que inclusive foi da minha prova para OAB em 2004, né, que é a famosa apreensão de mercadorias. Né? O fisco, ele pode apreender mercadorias, a jurisprudência do STF entende que a apreensão é possível, desde que aquela mercadoria seja uma mercadoria que não tenha procedência, ou seja, uma mercadoria ilegal. Mas se for uma mercadoria, né, normal e que apenas não tenha sido pago o tributo, aí não pode haver apreensão. Aí é a aplicação da súmula do 323 do STF,
que diz que não se pode apreender mercadorias ou bens para fins coercitivos, para fins de pagamento do tributo. Ou seja, a autoridade fiscal, o auditor fiscal, apreende uma mercadoria apenas e tão somente porque não pagou o tributo. Não pode. Porque aí ele está utilizando de um meio coercitivo indireto para fins de pagamento do tributo. Isto é ilegal. Ele só pode apreender se a mercadoria não tem procedência, se a mercadoria é ilícita. Agora, se a mercadoria é lícita, a mercadoria é legal, tem procedência, apenas não pagou o tributo, o que é que ele tem que fazer? Faz o auto de infração, né? Faz o lançamento de ofício, fazendo o lançamento de ofício, né? Incluindo nesse lançamento, propondo as multas cabíveis, claro, né? Notifica o contribuinte, mas tem que liberar as mercadorias. E aí o contribuinte, ele vai, paga o tributo, ou se ele não paga, vai ter que ter inscrição em dívida ativa e execução fiscal. O que não pode é, pelo simples não pagamento do tributo, realizar a apreensão de bens ou mercadorias. Aí o Supremo não admite. É pelo simples não pagamento do tributo. Porque aí o crédito tributário, né, o lançamento, que seria o auto de infração, deixaria de ser exigível e já passaria a ser executável, exequível. E como vocês estudaram comigo, para ser executável ou exequível, tem que ter inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal. Então, nesse caso, né, caiu na minha prova, eu ingressei com mandado de segurança pedindo, né, uma liminar. Por quê? Porque as mercadorias e os bens eram perecíveis, né, e iriam se deteriorar. Então, e aí, né, tirei nota máxima, era a ação que era pedida, né, o mandado de segurança com pedido de liminar para liberar as mercadorias, uma vez que não poderia, naquele caso, a autoridade administrativa fazer essa apreensão. Uma vez que, no caso, apenas as mercadorias eram legais e apenas, então, somente o fisco tinha feito essa apreensão para fins coercitivos indiretos, ou seja, meios indiretos de pagamento de dívida tributária, e não pode, tem que se entender que tem que entrar com a ação de execução fiscal. Ok? Beleza? Então vamos seguindo aí. Veja que o mandado de segurança é uma ação específica, né? Tem previsão aí na Constituição, artigo 5º, inciso, né, 69. Também está prevista aí numa nova lei, né, Lei 12.106 de 2009, a Lei de Mandado de Segurança, né, que visa a proteção do cidadão diante da ocorrência de ato ilegal de autoridade administrativa que viole direito líquido e certo. No caso, como eu disse, era direito líquido e certo porque não poderia, naquele exemplo que eu dei, utilizar se o fisco, a autoridade não podia utilizar daquele meio coercitivo indireto para pagamento do tributo. A mesma coisa acontece quando o fisco fecha o estabelecimento empresarial e diz que só vai reabrir se caso o contribuinte pague o tributo. Isso aí também é um ato ilegal, pode-se entrar com um mandado de segurança, porque ele não pode fechar o estabelecimento empresarial tão somente e tão só por causa que o contribuinte não está pagando os tributos. O que ele tem que fazer é, né, seguir toda a relação jurídico-tributária, escrever o débito em dívida ativa e depois executar. Não pode fechar estabelecimento para fins coercitivos indiretos, utilizar-se desse método de indução tributária para fins de pagamento, porque ele é incompetente, é um ato ilegal, é abuso de poder. Ok? Vejamos aí que antes da Lei Complementar 104 de 2001, o CTN estabelecia que apenas a concessão de medida liminar em mandado de segurança suspendia a exigibilidade do crédito tributário. Como eu disse, depois dessa lei que reformou o CTN, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outros tipos de ação judicial também suspendem a exigibilidade do crédito tributário. O mais comum aí ocorre no caso de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária antes do lançamento. Depois do lançamento, ocorre também nos casos de ação anulatória de débito fiscal, né, pedir uma tutela antecipada ou uma medida liminar, e também acontece nos casos
muito comum nos casos de ação de consignação em pagamento, que você vai estudar comigo nos termos do artigo 164 do Código Tributário Nacional. Qualquer, né, tutela de urgência nessas ações, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ação anulatória de débito fiscal que vise anular um lançamento ou uma consignação em pagamento, quando dois entes federativos, por exemplo, estão cobrando, né, o mesmo tributo sobre o mesmo fato, ou o fisco está lhe exigindo que você cumpra com outra obrigação tributária acessória para fins de extinção do crédito tributário, uma obrigação tributária acessória ilegal, né? O que acontece se você consegue uma tutela de urgência para consignar esse dinheiro em juízo, né? O que é que vai acontecer? Vai poder também suspender a exigibilidade do crédito tributário. Veja que a consignação em pagamento, ela só extingue o crédito tributário no momento em que há a vitória, né? Há aí a vitória por parte do contribuinte. E para suspender a exigibilidade, não, o simples ingresso da ação judicial não dá esse direito. Tem que conseguir uma medida liminar. Isso é importante. Você simplesmente ingressar na esfera judicial não vai lhe dar o direito à suspensão. O que vai lhe dar o direito é a medida liminar ou a tutela antecipada. Então, veja, é importante entender que o mero ingresso na esfera judicial com pedido de medida liminar em mandado de segurança ou em ação cautelar não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas sim a concessão da medida liminar ou da tutela antecipada, como acabamos de falar. Veja aí a questão aí do concurso da Fundação Carlos Chagas, né, agência reguladora. O mandado de segurança é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bastando que seja recebido para gerar esse efeito. Veja que a questão é bem falsa, bem falsa. Como eu acabei de falar, o mero ingresso na esfera judicial não dá o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O que dá esse direito é a medida liminar. Então, o mero ingresso aí torna a alternativa falsa. Então, relembrando alguns pontos fundamentais. Medida liminar em mandado de segurança, né, uma ação específica, né, regulada na Constituição, regulada por lei, né, que visa a proteção de direito líquido e certo, ou seja, com prova pré-constituída, que não seja amparado por habeas corpus ou não seja amparado por habeas datas, ou seja, não trate de direito de locomoção ou direito aí a habeas data, que é o direito à informação, né, que vá contra o ato ilegal ou abuso de poder, como é comum nos casos de apreensão de mercadoria, nos casos de fechamento de estabelecimento empresarial, tão somente para pagar o tributo, né? Então, se você consegue a medida liminar, isso suspende a exigibilidade do crédito tributário. Também é importante dizer que após a Lei Complementar 104 de 2001, foi, né, estabelecido no CTN, artigo 151, inciso 5, que outras espécies de ação judicial, tutela antecipada ou medida liminar em outras espécies de ação judicial, também suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Ademais, é fundamental você entender que o mero ingresso na esfera judicial não basta para suspender a exigibilidade. Tem que conseguir a tutela de urgência, tem que conseguir a medida liminar ou a tutela antecipada. Um abraço.